Agora, falando em Corinthians, tem muita gente preocupada aqui. O que vocês acham do jogo de amanhã? O Internacional está numa crise técnica gigantesca, pessoal. 7h30, narração do Ulisses Costa. Essa é uma notícia boa, mas o Corinthians está numa situação também que não é das melhores. E do outro lado tem gente brincando, porque... Brinca, né? Porque o técnico do Internacional é o Ramon, né? Aí vão dizer que é uma chance do Corinthians. O Dorival uma chance é melhor a mais. que o Ramon, né? O Dorival é melhor que o Ramon. Mas o trabalho nos últimos jogos aí não tem sido também... O trabalho recente do Ramon, não o Dorival é melhor. O Dorival é melhor. O primeiro tempo do Dorival, do jogo contra o Flamengo, foi excepcional, né? E os jogos contra o Palmeiras. Foi muito bom. Foi muito bom, sim. Eu acho que o Corinthians não tem um time ruim, não. E o Internacional precisa ver como é que vai ser essa reação, né, Peterson? Como é que tá lá, o espírito interno. Se esse time pode render alguma coisa ainda. Sabe qual é o problema do Inter hoje, que eu tenho falado há um tempão? É a parte física também. O time está esfacelado. O time não ganha uma dividida, não ganha uma bola, então por isso que amanhã acho que o Corinthians leva vantagem, principalmente no meio de campo. Meio de campo físico do Corinthians. O jogo é aqui. Joga lá. Achando que o Internacional vai devolver a derrota do primeiro turno quando o Corinthians fez 4-2. Que foi um dos bons jogos do Corinthians no ano aí. Silvio Miceli, que é corintiano, acho que vai ser 0-0. Emocionante 0-0. Um abraço ao Edilson, grande Edilson, meu grande amigo. Boa noite. Me ofereceram o título do São Paulo por R$10 mil. Porém, meu coração alvinegro recusou. Quase apanhei da minha esposa, ainda bem que os filhos eram pequenos e não opinavam. Grande Edilson, grande Santista, meu grande amigo também. Alô, Manuel Zaidão, grande abraço. Tá no palpitômetro, hein, Manuel? Foi bem, Manuel? Manuel não foi muito bem nessa rodada. Mas tem muitos jogos pela frente ainda. Mas o Manuel fez uma boa gordura no começo, né? Exatamente. E o Marcos, olha aqui, ó. Essa Dá pergunta... pra pegar o Manuel, hein? Claro Só tô a 12 pontos. Claro. Essa pergunta aqui é importante. O Marcos Gabriel Ferreira, ele tá brabo porque eu não li. Eu vou ler porque é interessante a tua pergunta. Por que a rádio não transmite Palmeiras e Vasco? Com o Palmeiras brigando pela liderança do campeonato. Na realidade, se o Palmeiras tivesse ganho o jogo contra o Bahia, a diferença seria de 2 pontos para o Flamengo, perfeito? Como o Palmeiras perdeu, a diferença é de 5, né? O jogo do Corinthians amanhã é um confronto direto contra o Inter. Atenção, né? Se o Corinthians ganhar, ele dá uma respirada gigantesca na primeira divisão, certo? Dá. Mas se o Corinthians perder, o Inter ultrapassa o Corinthians, com um jogo a menos. Então, se o Inter ganha do Corinthians, o Inter vai a 31 pontos, o Corinthians fica com 29 e o Corinthians com um jogo a mais do que o Inter. Então esse jogo ele cresceu demais na parte de baixo da tabela. Na parte de cima mesmo que o Palmeiras vença, certo? O Palmeiras vai ficar 2 pontos atrás do Flamengo. Sim. E o Flamengo joga na quinta-feira contra o Cruzeiro. Então não tem nada contra ninguém. Esse seria o jogo que a gente iria fazer. A escala já estava definida, né, o Denis? Antes do Palmeiras enfrentar o Bahia. Exatamente. Aí a rodada aconteceu o seguinte, o Flamengo ganhou do Corinthians e o Palmeiras perdeu para o Bahia. Por isso que o jogo foi modificado. Nós iríamos fazer originalmente tá explicado, o jogo do Palmeiras contra o Vasco. O critério é sempre de olhar para o jogo mais importante da rodada em termos de emoção e pontuação. E o jogo do Corinthians é um confronto direto. Se o Corinthians ganha, ele dá uma respirada, e praticamente não, mas dá uma respirada boa na Série A do Brasileiro e deixa o Inter em crise. E se o Inter ganhar, o Corinthians fica numa situação chata. Sim, fica complicado. Uma situação chata no Campeonato Brasileiro. Os dois têm, neste momento, o mesmo aproveitamento no campeonato. É isso. 38%. 38% é para rebaixamento, tá? É que os times que estão hoje lá na rabeira, né? Estão num aproveitamento muito menor. O Corinthians tem 29 pontos e o Internacional 28. Eu acho que o grande problema do Corinthians é a gestão, e jogador de futebol, Pretzel, Denis, a gente sabe muito bem, quando percebe que lá em cima os caras estão comandando com a mão errada, e o Corinthians tem a mão errada já há um bom tempo, né? Não estou falando só, agora chegou o Stabile, vamos ver o que vai acontecer, é preciso dar alguns dias aí para ver se o cara consegue fazer algo diferente e coloca a ordem na casa. Mas com os últimos presidentes tem sido uma bagunça financeira, administrativa, e isso atinge diretamente o futebol. Sim. Com esse último impeachado foi uma bagunça, uma confusão danada. Transferban em cima de transferban, salários que já ficaram atrasados. Então é difícil você comandar um elenco quando você tem vários problemas desse tipo, né? E um cara que é um multimilionário do futebol, que ganha um dinheirão, que mora aí
no hotel mais caro do planeta, na piscina de com a borda infinita, e que bate no peito e faz o que ele quer. Vamos lá, a gente tem um pouquinho de experiência nesse negócio. Você está falando há um tempão nisso. Do Memphis. Você acha que o Nem viajou para Porto Alegre, mas joga contra o Mirassol. Vamos voltar um pouquinho. Ele vem da Holanda com os 2 jogos, ele entra em campo num jogo decisivo contra o Atlético Paranaense e ele deixa o time faltando 3 minutos para terminar o primeiro tempo. Eu nunca vi isso na minha vida. Impressionante mesmo. Pelo menos deixa terminar o primeiro tempo. Ele reclamou ainda porque escalaram ele porque ele queria ficar fora. Aí depois disso ele não jogou mais. Não jogou mais. O que acontece? O que aconteceu? Ele tem 2 jogos agora na data FIFA contra Malta e Finlândia. Ele foi chamado? Vai ser chamado. Aí o Corinthians vai informar, olha, ele tá machucado. Mas como é que tá a Holanda nas ele vai ter tá na liderança com a Polônia. Não pode desperdiçar. E com um jogo a menos. Com um jogo a menos. E tem indo duelo com a Polônia. Exatamente. Então é o seguinte... Mas que ele vai, ele vai. Não vai, então. Ele vai... Malta e quem? Malta e depois Finlândia. Finlândia deve ganhar os 2 jogos. Deve ganhar. Mas aí o que vai acontecer? Ele joga esses 2 jogos, decide lá, faz um gol aqui e outro lá, tal, volta... E aí o Corinthians tem, não sei, mais 6 jogos até a nova data FIFA. Ele vai jogar 2 jogos. Então, é difícil fazer futebol desse jeito. Com todo respeito. A Holanda vai jogar em quinta e domingo? Porque lá ele joga quinta e domingo. Quinta e domingo. E aí o Corinthians volta a jogar quarta, dia 15, contra o Santos na Vila. Então ele volta na segunda-feira. Não vai jogar com o Santos. Não joga. Vai jogar com o Santos. A Holanda lidera o grupo G, mas empatada com a Polônia. A diferença aí é saldo de gols. Mas o mesmo número de jogos? Não, a Holanda tem um jogo a menos, mas ambos com 10 pontos, a Holanda tem um saldo melhor. Sim. Classifica um, né, e os outros vão para a repescagem. O primeiro critério é o confronto direto. Então, é importante, ele não pode não ser convocado, abrir mão de uma convocação. É óbvio que a Holanda vai chamar ele, isso é claro, mesmo sendo adversários menores. A gente fala que o Santos tem um presidente que é o Neymar, eu tô achando que o Corinthians também tem um presidente que é o tal Agora, do Mendes. vocês falaram da derrota do Corinthians pro Inter amanhã, pode... Eu acho que acende um sinal de alerta, mas o Corinthians ainda tá com 29 pontos. Juventude, que é o primeiro dentro, com um jogo a menos 22. Juventude joga hoje, né? Se perder, é um bom resultado pro Corinthians. Se o Juventude ganhar, ele vai a 25. Já em bola. E ele fica ainda como o primeiro dentro da zona. Mas em porque bola. O Santos tem 27, que complica muito a vida do Santos, porque cola na traseira do Santos. E fica 4 pontos do Corinthians, em bola. Faltando ainda 13. O Corinthians, Denis. Faltando 13 rodadas ainda, né? O Galo tem um jogo a menos, certo? O Santos tem um jogo a menos. Em relação ao Corinthians, 2 jogos a menos. O Inter tem um jogo a menos. O Corinthians já está na rodada normal. Amanhã é a 26ª rodada. O Galo, se não fizer bobagem, ele sai dessa confusão aqui, como diria o Luxemburgo. Mas nessa conta que vocês estão fazendo, o pior cenário é o Juventude venceu o Atlético, ele vai para 25. Sim. Porque ele embola a chegada aos 45 pontos ali. O Santos vence o jogo dele, contra o Grêmio vai para 30, já passa o Corinthians. O Juventude encosta no Corinthians. O Inter vence o Corinthians, vai para 31. Se você for por essa linha, é isso. Se fizer o cenário... Se você fizer o cenário catastrófico, o Atlético Mineiro ganhando qualquer partida, ele passa o Corinthians vira 14º. O Inter menos ganhando, esse jogo contra o Juventude. O Inter vencendo, ele passa o Corinthians vai para 15º. Ele fica... E o Santos ganhando, ele vai a 30, passa o Corinthians. Catastrófico, hein? O Corinthians vira o 16º, ele fica o primeiro fora da zona. Esse jogo é tenso. Hoje eu estava vendo um dado lá... Não é bom perder, não. Eu mudei de opinião aqui agora. Eu estava vendo um dado interessante no Band Esportes que me chamou muita atenção. O Corinthians é o 18º time como mandante, cara. O Corinthians nunca foi tão mal como mandante na Série A do Brasileiro. De 12 jogos em casa, ele só ganhou 4. E é o terceiro pior visitante. Só ganhou 4. Ele é o 18º como mandante. A pecha de caiu na arena já era. Esse ano tá morto, né? Aliás, se você olhar, acho que o São Paulo também, viu, esse ano. Tá muito mal em casa como mandante. Como visitante, ele é o nono, viu, Cassano? E o Palmeiras... Como visitante é melhor do que como perdão, ele é nono. E o Palmeiras também não foi bem esse ano como mandante. Eu confundi, é verdade. A gente falou aqui na transmissão. Vou até olhar aqui. O Corinthians hoje, na realidade, ele é o segundo pior, sabe por quê? Sim. Porque o Santos tem um jogo a menos. O Santos tem 45% de aproveitamento. O Corinthians... aproveitamento, sim. É que o Santos vai receber o Palmeiras ainda, né? Como mandante, é isso. O Santos tem um jogo atrasado. Então, mas eu falo e você concorda, e alguns torcem o nariz. Essa história de caiu em Itaquera, já era, tem sido uma mentira nos últimos tempos. Esse aproveitamento do Corinthians aqui em casa é aproveitamento de rebaixado. Olha quantos pontos o Corinthians deixou para trás. 12 jogos. Corinthians venceu 4, empatou 4 e perdeu 4 jogando na Neoquímica Arena.
Olha aí quantos pontos ele deixou. Muito curioso. O Maricel está nos ouvindo, a Cláudia Rosana vai ser 2-0 para o Corinthians contra o Inter. E a Kátia diz que reconhece a audiência do Corinthians em relação ao jogo, né? O Marcos Andreotti manda um abraço para nós. E o Marcelo Prado Braga diz que com essa diretoria e o presidente que o Corinthians tem, é muito difícil.